eu gostaria de deixar uma palavra hoje a respeito do que nós fazemos depois que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Às vezes a gente passa anos dentro da igreja e não se identifica com a palavra, ou não tem esse entendimento de como nós precisamos viver essa nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nada como um dia de ceia para nós renovarmos este voto, né? O voto de vivermos, não mais nós, mas Cristo viver na nossa vida. Efésios capítulo 4, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no versículo 17 até o 24. Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Você vai pôr na tela? Bom, já está ali. Quem não trouxe Bíblia fica mais fácil, né? A letra é grande para gente que não enxerga direito, fica melhor ainda, né? Amém. Vamos lá. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade, né? O texto por si só, ele já fala, né? Aí está nos conclamando a não vivermos mais da maneira que nós vivíamos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa vida não pode mais ser aquela mesma vida, aqui está dizendo isso, que nós vivíamos antes de conhecer Jesus. Então, antes de conhecer Jesus, nós tínhamos vícios, nós tínhamos um palavreado diferente, nós tínhamos uma maneira de nos vestir diferente, nós tínhamos uma maneira diferente de ver as coisas. E eu gosto muito de usar o exemplo daquela música do Zeca Pagodinho, né? Que ele sempre canta por aí nas embaladas da vida, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então muitas pessoas estão levando a vida do jeito que a vida está levando, né? Com o pecado, com a carga que vem do mundo, com o ensinamento do mundo, as pessoas estão deixando a vida ser levada de qualquer maneira. E para nós que somos cristãos, que um dia aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, as coisas não são mais assim. Por quê? Primeira coisa, quem veio fazer morada no nosso coração a partir do dia que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Pode me dizer? O Espírito Santo de Deus veio fazer morada no nosso coração. Você disse, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. E quando você disse isso, você selou uma aliança com Cristo Jesus.
E pelo fato de você ter selado essa aliança com Cristo Jesus, te deu a liberdade do Espírito Santo de Deus vir habitar no seu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que é Ele que nos guia e é Ele que esclarece toda a verdade bíblica, toda a verdade de Deus na nossa vida. Então Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso companheiro, né? Ele é o nosso professor. E a Bíblia também diz que é Ele, o Espírito Santo de Deus, que nos guia a toda verdade. Então você quer andar em verdade? Você quer viver nessa verdade? Você precisa ser um homem e uma mulher dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, ao nascermos de novo, nós fomos feitos novas criaturas em Cristo e, portanto, inseridos ou colocados ou levados a uma nova realidade. E qual é essa realidade? De que nós não pertencemos mais ao mundo, mas agora nós somos essas novas criaturas em Cristo Jesus. Eu não sei quantos de vocês sabem, né, que Jesus, ele foi preparar lugar para cada um de nós. Ele disse: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Mas eu vou preparar o quê? Um lugar para cada um de vocês, para quando eu vier buscar vocês, né? Eu vou levar vocês junto comigo, para onde eu estiver, vocês também estejam. Esta é uma das promessas mais maravilhosas que nós, como seres humanos, pudemos ouvir a partir do dia que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que nós temos uma morada preparada para cada um de nós no reino de Deus, na vida eterna que Jesus nos promete. Senão não teria sentido nós estarmos aqui na igreja. Senão não teria sentido nós tomarmos a Santa Ceia. Se nós não estamos aguardando a vinda de Jesus, se nós não estamos aguardando este reino, nós estamos perdendo tempo aqui dentro da igreja, Felipe. O que nós vamos fazer aqui? Ah, não tem outra distração. Cachoeira Paulista não tem shopping, né? Por isso nós viemos aqui. Não, você está aqui porque você crê em Jesus. E você está aqui porque você crê que um dia você vai viver com Ele eternamente. É isto que traz a esperança na nossa vida, de nós andarmos com Jesus. Só que a partir do momento que nós fomos inseridos nesta nova vida, nós fomos levados a esta nova vida, pela aliança que nós fizemos com Jesus, nós também temos responsabilidades. Às vezes a gente acha que o dia que nós aceitamos Jesus, virou uma mágica, né? Nós chegamos a Jesus e só pedimos: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, o Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que me dar aquilo. A gente começa a ter uma vida de petição. Mas nós esquecemos que também nessa aliança que nós fizemos com Jesus, nós temos uma troca. É como um casamento, irmãos. O homem tem responsabilidades dentro do lar e a mulher tem as suas responsabilidades dentro do lar. Quando um dos dois deixa de ter essa responsabilidade, aí o negócio começa a ficar feio. O caldo começa a engrossar. As brigas chegam, as discussões, a impaciência, e nós vamos caminhando para um momento de desrespeito de um para com o outro. E a vida daquele casal começa a ser um inferno. Quando nós viemos para Jesus, Ele nos prometeu muitas coisas, e a Bíblia está aqui como a prova desta promessa. Mas muitas vezes nós deixamos de exercer a nossa função de cristão
na nossa vida. E aí a nossa vida de cristão passa a ser uma vida de derrota, uma vida de pecado, uma vida de religiosidade, e nós vamos deixar de cumprir em Jesus tudo aquilo que nós precisamos cumprir. Então nós passamos a ser crentes derrotados, crentes que parece que não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue vir na igreja, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o corpo de Cristo. Porque isso aqui, irmãos, é um mandamento. A Santa Ceia é um mandamento. O batismo é um mandamento. E nós precisamos obedecer todas estas coisas na nossa vida. Jesus falou que quão bom e quão suave é que nós estejamos o quê? Em comunhão. E se eu acho que eu não preciso de ir na igreja, eu estou deixando de cumprir um dos mandamentos, que é a comunhão. Hoje a gente escuta muitas pessoas dizer assim: eu sirvo a Deus lá em casa. Lá em casa eu escuto as lives, dos cultos que são gravados. Lá em casa eu pego o meu radinho e escuto um programa. Mas você está deixando de ter comunhão com o próximo. Você está deixando de ter comunhão com o Senhor. Você está deixando de ter comunhão com a igreja. E quando você deixa de ter comunhão com a igreja, você deixa de ser participante do corpo de Cristo, que também é uma ordenança. Jesus Cristo falou: fazei isso até o quê? Até que eu venha. Então nós não podemos deixar de assumir estes compromissos que a Bíblia nos ensina, para nós podermos agradar o nosso Deus, Nós queremos viver uma vida livres. Muitas vezes nós queremos não ter compromisso nenhum com a igreja, nem de dízimo, nem de oferta, nem de comparecer, mas nós estamos quebrando esta aliança com Cristo Jesus, nosso Senhor, quando nós deixamos acontecer todas estas coisas na nossa vida. Por quê? Porque nós antes vivíamos em trevas, e a Bíblia diz que nós fomos transportados das trevas para o reino do quê? Da luz. Hoje nós não podemos mais andar em trevas. Hoje nós andamos na luz, porque Jesus Cristo é a própria luz, porque Deus é a própria luz. E nós precisamos viver esta palavra, porque esta palavra é luz que ilumina o quê? O meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu não entendo esta minha nova natureza, se eu não entendo esta nova vida em Cristo, e eu participo da Santa Ceia, a Bíblia diz que eu estou participando para minha própria condenação. Por isso há muitos que dormem, e há muitos doentes, e há muitos fracos, e há muitos oprimidos, porque não leva a palavra de Deus a sério, e não leva a aliança feita com Cristo Jesus a sério. Mas Ele nos leva a sério, porque o dia que nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que Ele fez foi nos resgatar. Ele tirou a gente do charco de lodo que a gente vivia. Ele pagou um escrito de dívida, uma sentença de condenação que havia sobre nós, e nos transporta agora para o reino da luz. Você está vivendo uma nova vida em Cristo. Você está vivendo uma novidade de vida, porque agora você é esta nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós recebemos uma nova vida, e nós também recebemos novas leis para nós podermos viver nesse reino de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas pastor Heleni, onde que estão essas leis? Já tem tanta lei no nosso país, É a lei do Estatuto do Menor, do Estatuto do Idoso, o Código Penal, o Código Empresarial, o Código Trabalhista, lei de trânsito. Nós temos tantas leis no nosso país. Onde que está esta lei que nós agora precisamos observar?
irmãos? Na palavra de Deus, na Bíblia. Esta agora é a nova lei, o novo regulamento que nós precisamos obedecer. Por quê? Porque agora nós não pertencemos mais ao reino das trevas. Agora nós pertencemos ao reino da luz. Então o reino da luz tem regras? Tem. O reino da luz tem regras. E nós precisamos saber quais são as regras para nós não pecarmos contra Deus. Para nós não pecarmos contra o reino de Deus e contra a observação da palavra de Deus. Por isso que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, que ilumina a minha caminhada. É necessário que nós tomemos posse desta vida abundante conquistada por Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus. Ou será que o sacrifício de Jesus é um conto de fada? É uma historinha qualquer? Jesus morreu na cruz. Jesus pagou um preço para que eu e você pudéssemos morar no céu. Jesus pagou um preço para que o meu nome e o teu nome estivesse escrito no livro da vida. Jesus pagou um preço para poder pagar a nossa dívida de pecado, porque nós não tínhamos como pagar esta dívida. A Bíblia diz que nós estávamos irremediavelmente perdidos, que nós só encontramos a saída através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós fomos presenteados com este amor. Por isso que agora nós somos nova criatura. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, aquele pecado velho, aquela velha maneira de viver, tem que passar na nossa vida e tudo tem que ser novo. E nós vamos seguindo aqui. Eu vou citar alguns outros textos para você ver que o que eu estou te falando, eu estou falando biblicamente. Eu não estou falando de uma invenção que veio aqui na minha cabeça, Estou provando para você, biblicamente, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, agora nós precisamos conhecer esta nova realidade deste reino que nós estamos vivendo. Se eu não conhecer esta realidade, como que eu vou agradar a Deus? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus se eu não ler a Bíblia? Se eu não estiver em comunhão com os meus irmãos? Se eu não for participante das coisas que a Bíblia manda que eu seja participante? Nós agora, nesta nova criatura que nós somos, nós, a partir disso, nós tivemos a oportunidade, ou temos esta oportunidade, de termos relacionamento com Deus. Antes você não tinha relacionamento com Deus. Você podia até acreditar que Deus existe, mas você passa a ter relacionamento com Deus a partir do dia que o Espírito Santo de Deus veio morar na sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que leva as minhas orações a Deus. Ele intercede por mim com gemidos o quê? Inexprimíveis. Já teve dia de você orar e você não conseguiu orar? Principalmente as mulheres, A mulher é mais chorona, é mais frágil. Já teve dia de você chegar diante do Senhor e em vez de você orar, você só chora? Porque a dor da mulher, ela está no coração, e a mulher é mais frágil, é o vaso mais frágil. Mas isso não quer dizer que os homens também não são fragilizados diante de Deus, Mas o Espírito Santo, que veio como ajudador na nossa vida, que veio como consolador na nossa vida, que veio como instrutor, que veio como companheiro, ele entende e ele consegue traduzir, ele consegue ler o que está no seu coração. E o Espírito Santo de Deus fala assim: pai, tá vendo aquela irmã ali? Ela terminou de orar. A oração dela foi pequena, mas olha, ela está passando por isso, ela está passando por aquilo. Pai, tem misericórdia dela. O Espírito
Espírito Santo, ele exprime muitas vezes o sentimento que nós não conseguimos exprimir. Tem pessoas que fazem tratamento com psicólogo, né? Faz terapia. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem expressar o que estão sentindo e elas querem entender o que estão sentindo. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso psicólogo. Ele nos ajuda a entender o que nós estamos sentindo e ele consegue exprimir aquilo que nós estamos sentindo. Então, ser nova criatura é o princípio desse relacionamento com Deus. É nós agora termos a liberdade de chegar até Deus e colocar diante dele tudo aquilo que nós estamos sofrendo, tudo aquilo que nós estamos pensando, né? Porque ele agora, a nossa voz, né, vai ser audível diante de Deus. Então, sem isso, nós não teremos nenhum contato ou manifestação de Deus na nossa vida. Guarda isso, irmãos. Se o Espírito Santo de Deus não está na sua vida ainda, você não vai ter a sua oração levada diante de Deus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus está na sua vida, a Bíblia diz que ele perscruta todas as coisas, ele entende, ele sabe todas as coisas que está acontecendo com você e ele adianta o assunto diante de Deus. Então, esta nova realidade é para aquele homem e para aquela mulher que aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. A morada do Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Então, nós precisamos entender que agora nós precisamos mudar as nossas atitudes neste novo relacionamento, que é um relacionamento dessa nova realidade, né? De sermos filhos de Deus. E sem entender isso, não tem comunicação com Deus. Nós perdemos muito dessa comunicação. Então, quando você deixa de orar, quando você deixa de conhecer a palavra de Deus, quem está perdendo é você. E quando você busca orar, e quando você busca conhecer a palavra de Deus, isso vai trazer uma maturidade na sua vida, e isso vai trazer um crescimento espiritual para a sua vida, né? E em João, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou repetir. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quantos aqui desejam ver o reino de Deus? Levanta a mão. Você deseja ver o reino de Deus? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então agora você precisa andar em novidade de vida. Que novidade é essa? Essas leis que estão na palavra de Deus e que vão nos instruir para a gente poder ter uma vida de santificação, para a gente poder ter uma vida de comunhão, para a gente poder ter uma vida de obediência a este Deus poderoso que nos livrou da morte eterna, né? E Gálatas 6,15 nos diz assim: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. Mas o que é alguma coisa? É ser nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, naquela época, o povo estava discutindo a respeito de ser circuncidado ou não ser circuncidado, né? É uma prática da antiguidade, é uma prática do Velho Testamento. Mas ele estava dizendo que não tinha importância se o homem era circuncidado ou ele não era. Mas o que importa, ou o que já estava importando, né? Era ele ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E olha só o que nos fala Efésios 2,15. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão
para que nós andássemos nela. Agora nós temos que praticar as boas obras. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Que quem preparou essas obras para nós podermos ter condição de andar nelas, foi o próprio Deus. Foi o próprio Cristo Jesus que preparou. Ele está dizendo que de antemão Ele já deixou tudo pronto para que eu e você pudéssemos praticar as boas obras. E para nós praticarmos as boas obras, nós precisamos conhecer a lei de Deus e nós precisamos ter o Espírito Santo aonde? Dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, né? Então, se nós tomarmos esse conhecimento na nossa vida, nós vamos ver que nós temos direitos diante de Deus, direitos adquiridos, porque a Bíblia nos comprova isso. Primeiro, de sermos chamados filhos de Deus. Segundo, de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Terceiro, de nós vivermos eternamente com Cristo Jesus. Agora é direito seu. Você adquiriu com esta nova aliança estes direitos. Mas também nós temos estes deveres. E nesta condição nova que você está e que eu estou, nós gozaremos, da liberdade, se nós entendermos que temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, o Espírito Santo, aí há o quê? Liberdade. Também tem um outro texto que diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele não chamou você para ter uma vida miserável. Ele não chamou você para ter uma vida de sofrimento. Ele não chamou você para ter uma vida medíocre. Ele chamou você para viver nesta nova liberdade. E esta nova liberdade traz na nossa vida paz, traz na nossa vida harmonia, traz na nossa vida o direito de sermos livres para adorar o Senhor e sermos abençoados por Ele. Deus não quer reter bênção para ninguém. Tem um texto lá na epístola de João que diz assim: amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, mas assim como bem vai a tua alma. Então, se a nossa alma estiver ruim, tudo vai estar ruim. Todas as coisas não vão estar bem dentro de nós. E nós temos que entender isso, Já vou explicar o porquê disso daí, Porque nós temos que ser recriados. Nós temos que ser recriados em Cristo Jesus. Porque lá atrás Adão pecou, e assim como Adão pecou, logo toda a natureza humana pecou. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos foram o quê? Da graça de Deus. E como que nós fazemos para recuperar novamente essa convivência com Deus? Através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós precisamos ser recriados através de Cristo Jesus. Deus deu uma voz de comando, criou todas as coisas. Deus criou o homem. A Bíblia diz que Ele fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E Ele nos transportando para o reino do seu amor, Ele está querendo dizer que Ele vai cuidar de mim e de você todos os dias da nossa vida. Ele disse: olha, não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. Eis que eu vou ficar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que nós ainda temos um último inimigo a ser vencido. E este último inimigo a ser vencido na nossa vida é a morte. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que têm medo de morrer? Tem pessoas que não gostam de ir em velório. Tem pessoas que não gostam de falar de morte. Tem pessoas que batem na madeira, quando ouvem falar de morte. Mas nós precisamos entender
que a morte e a vida, o quê? Elas andam juntas, né? E se elas andam juntas, nós precisamos ter a certeza da nossa salvação e nós precisamos ter paz, né, no nosso coração. Então logo o homem, ele, por ser feito à semelhança de Deus e à imagem de Deus, ele é espírito, alma e corpo, né? O homem é um espírito, né, que tem uma alma e que habita o quê? Dentro de um corpo, né? Nós costumamos dizer que isso é uma casa terrena, né? Não é uma casa celestial. Esta carne aqui é uma casa terrena em que nós estamos morando nela, né, de aluguel. Porque vai chegar um dia que nós vamos ter que deixar esta casa aqui para receber um corpo glorificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Estamos aguardando esse chamamento de Cristo Jesus e nós receberemos um corpo glorificado. Nós não entraremos no céu com esta carne, né? Porque esta carne aqui, ela é cheia e ela é feita de pecado, né? Então, o mesmo Deus de paz, segundo 1 Tessalonicenses 5:23, diz que Ele é que nos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer? Que se nós pecarmos, nós podemos recorrer a um advogado que nos justifica de todo pecado. Se nós pecarmos, nós não precisamos ficar no pecado. Se nós pecarmos, nós temos que recorrer ao perdão de Cristo Jesus para que nós sejamos purificados de todo pecado. Por que nós tomamos a ceia todo mês? Para que eu e você tenhamos a oportunidade de refletir sobre a nossa vida. Como que nós estamos? Será que Deus tem se agradado de nós? Será que realmente nós estamos vivendo esta nova realidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Será que nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus? Ou nós estamos agradando o Espírito Santo de Deus? Porque a Bíblia diz que é para nós não amarmos o mundo, nem o que há no mundo. Se nós tomamos a decisão de vir na igreja de vez em quando, de orarmos de vez em quando, de lermos a Bíblia quase nunca, nós não estamos vivendo esta realidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós precisamos alinhar a nossa vida, né? Nós precisamos guardar o contato com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos manter a nossa lâmpada acesa. Nós não podemos deixar que a nossa lâmpada se apague. E Provérbios, no capítulo 20, versículo 27, né, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Também tem um outro texto que diz que o povo vivia em trevas, e quando Jesus chega, Ele ilumina, Ele traz iluminação para a nossa vida, Ele traz entendimento para a nossa vida, Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda a nossa maneira de viver, né? Então a vida, ela é a própria natureza de Deus, e essa natureza de Deus, ela é gerada através da palavra de Deus. Eu não sei quantos aqui têm o costume de ler a Bíblia todos os dias. Eu não sei quantos aqui nunca leram a Bíblia. Eu não sei quantos aqui leem a Bíblia de vez em quando. Eu só posso dizer que se você não tem lido a Bíblia, você não tem sabido qual é
boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você está enganando a si próprio. Você está deixando de viver essa nova realidade através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a gente se torna religioso. Tudo que alguém prega, tudo que alguém ensina, a gente, em vez de conferir para ver se é verdade, né? A gente vai comendo comida estragada muitas vezes. A gente vai comendo coisas que não vão fazer bem para a nossa alma. Agora, quando nós conferimos a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós cuidamos ter nela vida eterna. Porque é a Bíblia que testifica a respeito de Jesus. O plano original de Deus é a comunhão com o homem. Quando Deus planejou o homem, Ele queria ter somente comunhão com o homem. A Bíblia diz que todo dia, no final da tarde, Deus chegava lá do Éden para conversar com Adão e Eva. Porque Deus tinha prazer de conversar com o homem. Deus tinha prazer de estar junto com ele. Foi Deus quem criou. Mas um dia ele chega e Adão e Eva estão escondidos. Aí ele fala: Adão, onde que você está? Cadê você? Ah, Senhor, eu estou aqui, ó, escondido com a Eva aqui atrás dessa árvore, porque a gente está nu. É, Adão? Mas quem falou para você que você estava nu? Quem te contou isso? Quem contou para você? Como que você descobriu que existe o bem e o mal? Porque até então o homem não sabia o que era o mal. E nós vamos ver que a partir daquele momento, o homem não tinha mais condição de se relacionar com Deus. Porque o homem havia traído a confiança de Deus, o homem havia desobedecido. E o que Deus faz com aquele homem? Deus mata um animalzinho, primeiro sacrifício de sangue sobre a terra. Acontece no jardim do Éden. Deus mata aquele animalzinho para fazer vestimenta para Adão e para Eva. Porque agora eles sabiam, tinham um entendimento do que era certo e do que não era. Qual foi a próxima providência? Deus retira o casal de dentro do jardim do Éden. Porque não havia mais o quê? Comunhão. Eles haviam quebrado essa comunhão. A Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. E a Bíblia nos chama a não pecar, a buscar uma vida de santificação. Eu não posso ser santo só hoje. Chegar aqui porque eu vou tomar Santa Ceia e falar: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Ele vai perdoar. E amanhã, depois que eu tomei a Santa Ceia, eu começo tudo de novo. E só vou lembrar de pedir perdão na próxima Santa Ceia. Não, nós precisamos entender que nós somos nova criatura. Que agora a realidade da nossa vida é outra. Que agora nós pertencemos a um reino que não vai mais ter fim. Que agora nós somos redimidos por Cristo Jesus. Que agora o nosso nome está escrito no livro da vida. E esse nome precisa ficar lá. Você sabia que o seu nome pode ser retirado do livro da vida? A Bíblia diz que é para nós não extinguirmos, não retirarmos o Espírito Santo de Deus de dentro de nós. Então existe uma possibilidade de nós tirarmos o Espírito Santo de dentro de nós. Quando nós resistimos à obediência à palavra, quando nós resistimos a ter uma vida de santidade, quando nós resistimos a colocar a palavra de Deus
em obediência na nossa vida. Aceitamos Jesus e continuamos com o coração duro, continuamos no mesmo pecado, continuamos fazendo as mesmas coisas. E não temos novidade de vida, não queremos mudança de vida. É grave. Mas se nós entendermos que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância, e que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, nós precisamos correr para nos posicionarmos diante deste amor, desta graça, desta misericórdia, nos colocarmos à disposição de viver essa nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado não começou em Adão, o pecado começou lá no céu. O pecado começou com Lúcifer, quando ele ousou ser igual a Deus, quando ele quis tomar o lugar de Deus, quando ele insuflou no coração daqueles anjos haver um partido entre ele e a pessoa de Deus. Então nós vemos que eles foram lançados da glória de Deus, foram lançados do céu, foram lançados e se tornaram aí essas legiões de demônios que estão por aí. Mas nós precisamos ter vida com Deus. Nós fomos reconciliados através do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas pastora, por que a senhora está falando isso hoje? Não podia ser uma mensagem um pouquinho menor? Porque você tem que entender que a ceia tem um significado muito especial. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos querendo dizer: ora vem, Senhor Jesus, que nós estamos preparados. Será que estamos preparados? Será que nós podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus? E Jesus está voltando para muita gente, né? A Covid nos provou isso, que não tem idade, que não tem saúde, que não tem dinheiro, que não tem posição, que não tem diploma, que a qualquer momento, qualquer um de nós podemos ser ceifados da terra. Há 4 meses eu perdi a minha mãe. Ela teve Covid e no pós-Covid ela teve uma pneumonia bacteriana que levou a minha mãe para a sepultura. O luto visitou a minha casa. Mas quantas casas o luto visitou? Quantas pessoas que nós conhecemos que hoje não estão mais aqui? Muitas delas tinham vida com Deus. Muitas delas tiveram oportunidade de ter vida com Deus e não quiseram. E muitas não conheciam a Deus, também não tiveram a oportunidade. E nós estamos aqui hoje, temos a oportunidade. E muitas vezes deixamos passar a oportunidade da santificação e de ter vida com Deus e viver essa nova realidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já estou terminando. Nós vemos que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. O pecado traz condenação. A Bíblia diz que assim como um só transgressor resultou na morte de todos os homens, através de um só que justificou, trouxe vida a todos os homens, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Vemos aí quantos bandidos, quantos assaltantes que entram num lugar e ele acha que ele vai progredir no seu intento e de repente ele encontra alguém armado naquele lugar que passa a bala nele e ele morre ali. Por quê? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada e fazendo a coisa errada. Ele encontrou a morte.
Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, para aquele homem, para aquela mulher que não se arrepender. E também maldição. Quando nós não temos Jesus, a maldição vem sobre a nossa vida. A Bíblia nos diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas, olha o porém aqui, né? Mas as suas maldades, a maldade do homem, nos separam de Deus. E os pecados escondidos faz com que Deus vire o rosto e não nos veja. Porque o pecado é algo que Deus não pode olhar, não resiste olhar. E aqui ele está dizendo nesse mesmo texto: por isso que as nossas orações não são ouvidas. Suas orações têm sido ouvidas? Deus tem ouvido a sua oração? Como está a sua vida com Deus? Você tem vivido essa nova realidade em Cristo Jesus? Ou você está vivendo como o ímpio está vivendo lá fora? Você está praticando as mesmas coisas que o ímpio está praticando lá fora? Você está prestando atenção na lei de Deus? Ou ela não faz diferença para a sua vida, ou você nem sabe o que está escrito na lei de Deus? Você tem tido vida de oração? Você tem buscado a Deus? A Bíblia nos diz lá em Jeremias 29:12: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E no verso 14 ele diz assim: e serei achado de vós. Quando nós buscarmos de todo o coração, Deus vai estar pronto a nos responder. Aqui eu terminei de ler que os ouvidos dele não estão ensurdecidos e a mão dele não está encolhida, que ela não possa nos abençoar. Mas ele diz que muitas das nossas orações não são ouvidas por causa do pecado que está habitando na nossa vida. Você hoje veio aqui e você sabe que hoje tem a Santa Ceia. Talvez você veio por causa da Santa Ceia. Mas como está a sua vida com Deus? Como está o seu